Seja bem-vindo a mais um programa nosso, uma prosa a respeito da última pregação do domingo. E nesse domingo, não fui eu que estive pregando aqui, mas o presbítero Júlio aqui comigo. Bem-vindo, Júlio. Como que foi? Bem, pastor, eu acho que correu tudo bem, sentimos a sua ausência, mas vamos descobrir realmente se o pessoal gostou, se realmente guardaram no coração. Mas a pregação falou muito ao meu coração, pastor. Amém. Durante a preparação eu gostei bastante do tema. Eu que sou uma pessoa meia inclinada à tristeza, falou bastante para mim. Muito bom. O texto que foi pregado nesse domingo, presbítero Júlio, foi em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 ao 19, um texto bem conhecido nosso, né? E o tema da pregação foi a alegria que permanece em tempos sombrios. Júlio, a grande questão, né, da pergunta para a gente poder abrir, né, esse nosso diálogo aqui, a alegria é uma carência nossa, nossos dias? A verdadeira alegria, sim, pastor. A verdadeira alegria, sim. Um pregador que faleceu na década de 90, chamado Leonard Ravenhill, ele falou que o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Então, de certa maneira, hoje nós vivemos em um mundo que tem muito entretenimento, várias formas de entretenimento, mas a verdade é que nós temos muito poucas alegrias, principalmente as alegrias coletivas, familiares, aquela mesa farta, crianças correndo pela casa, as famílias são pequenas e a alegria está se esvaindo cada dia mais. Agora, alegria de verdade, pastor, de verdade, só tem uma fonte, não tem duas. Okay. Ela provém de Deus. Muito bom. Eu acho que é a partir daí, né, dentro daquilo que foi a sua proposta de trazer essa palavra, e nós já vemos ali, então, desde o primeiro ponto, que você coloca que a alegria é um mandamento do Senhor. A minha pergunta é, a alegria é um mandamento do Senhor para quem? Para todo o seu povo. Para todo aquele que foi comprado com o sangue de Cristo Jesus. Porque se nós pararmos para pensar, pastor, nós tínhamos um só grande problema na vida, que era o fato de Deus estar irado conosco e nós manter a nossa rebelião contra Ele. Esse problema foi resolvido. Então, de certa maneira, como a gente conhece agora o nosso futuro, a gente pode, de fato, se alegrar. Porque a gente sabe como a nossa história termina. E isso deve nos produzir uma alegria imensa. Nosso destino foi mudado. Não estamos mais debaixo da ira de Deus, mas debaixo da sua graça, da sua misericórdia. Não somos mais aqueles que eram odiosos de Deus. Deus nos encheu do seu amor e hoje nós podemos amá-lo com o amor que ele nos concedeu. Então, diante dessa realidade, não há outra resposta clara da nossa parte, senão nos alegrarmos verdadeiramente, não falsamente, não como a alegria do mundo, que no dia seguinte cobra sua conta, é a ressaca, a dor de cabeça, é os arrependimentos das besteiras que fez. É a alegria verdadeira, que o senhor acorda no dia seguinte com consciência tranquila. Ah, me diverti ontem, foi uma festa assim, mas tá tudo bem. Eu não fiz nada que me envergonhasse, nada que envergonhasse a minha família e nada que envergonhasse meu Deus. Então pensando, né, que essa alegria é para aqueles, né, que o Senhor chama, o que pode ameaçar, talvez, essa nossa alegria? Somos de Cristo, mas é sempre que a gente está alegre ou alguma coisa pode ameaçar essa nossa alegria? Ah, tem muitas ameaças, pastor. Muitas ameaças. E também a gente não fica sempre alegre. O cristão ele experimenta duas coisas ao mesmo tempo, que é alegria e tristeza. E eu explico. Quando você observa a alegria e a tristeza do crente, você fala, como é possível as duas coisas acontecerem? Quando você olha para os feitos de Deus na sua vida e na minha, você tem grandes motivos para se alegrar, para você entrar em júbilo, se regozijar, como diz a Escritura. Mas, ao mesmo tempo, nós nos entristecemos quando olhamos para aqueles que amamos e que estão perdidos, sem Jesus, que ainda não foram alcançados pela graça, como nós fomos. Nós, outrora, éramos como eles, inimigos de Deus. Também estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, quando a gente olha para Deus, nós nos alegramos. Mas quando olhamos para aqueles que amamos e ainda não abandonaram a sua rebelião, nós nos entristecemos. Porque a palavra é muito clara que há somente dois destinos. Ou você vai para um novo céu e nova terra, para essa nova Jerusalém, que é onde habita a justiça, ou um lago que arde com fogo e enxofre e te aguarda. E é impossível você ficar o tempo todo feliz e alegre quando você olha o destino de pessoas que te cercam e que você ama. Você gostaria que elas também fossem para o mesmo lugar que você. Esse lugar, pastor, como diz o Senhor Jesus, eu vou preparar-vos lugar para que estejais comigo. É do desejo de Jesus estar conosco. E a gente quer também que as pessoas que amamos
esteja conosco naquele grande dia. Então, a gente compartilha das duas coisas, quase que é uma palavra estranha, mas eu não conheço um sinônimo mais fácil, concomitantemente. As duas coisas, alegria e tristeza. Alegria porque está tudo bem. Deus cuidou de mim, meu nome está no livro da vida, tudo vai acabar bem. Jesus voltará para buscar sua igreja, eu irei me encontrar com ele. Eu sei que meu nome está lá e ele pagou um alto preço, e eu sei que meu nome não será arriscado de lá, porque ele não só me deu a salvação, como ele sustenta a minha salvação até aquele dia. Mas em contrapartida, quem de nós não tem parentes que ainda não se renderam a Jesus, pastor? É isso mesmo, né? E é por isso que o grande alerta, né, que você trouxe para lá em Filipenses 4:4, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Acho que esse versículo, né, ele fechou ali com chave de ouro essa questão de nós estarmos pensando na alegria como um mandamento do Senhor. Então, se somos dele, precisamos realmente amá-lo. E você entra, então, na sua segundo ponto, né, dizendo que a alegria, ela nos fortalece. Alegria, e essa alegria, né, do Senhor é quem nos fortalece. Se a alegria do Senhor é quem nos fortalece, o que é que nos torna fraco em nossa jornada da vida? A nossa rebeldia contra Deus. A nossa rebeldia, quando nós não obedecemos os seus mandamentos. Uma vez que a alegria do Senhor é a nossa força, e quando a gente quer desobedecer, necessariamente nós saímos da presença do Senhor. Então, de certa maneira, nós poderíamos analisar e observar que buscar viver uma vida que agrada a Deus, certamente vai nos deixar fortes. O Senhor há de nos fortalecer porque Ele estará sempre presente em nossa vida. A Bíblia também afirma que nós somos morada do Espírito Santo, Ele habita em nós. E ao mesmo tempo que ela afirma que também que não devemos entristecer o Espírito Santo. E certamente nossos pecados, nossas mentiras, quando fazemos aquilo que a gente sabe que é mal aos olhos do Senhor, nós entristecemos o seu Espírito e sofremos com a ausência dele. Porque se ele se entristece, você para de perceber a presença dele. Ao mesmo tempo que quando você está fazendo o que é correto e o que é certo, você é quase que abraçado por Deus, sabe? Já sentiu isso? Eu sei que sim. Sabe, você está fazendo aquilo que a palavra do Senhor manda, é como se ele te abraçasse, te desse um afago. E quando isso acontece, certamente você sai fortalecido para as novas batalhas. Porque virão. Nós estamos em guerra, irmão. Não podemos esquecer disso. Somos soldados de Cristo. Estamos combatendo o bom combate até aquele dia. Então, de certa maneira, pastor, a nossa fraqueza vem da ideia de achar que nós somos daqui. A gente perde muito tempo, né, querendo construir alegrias a partir de nós, né? Verdade. Quando, na verdade, né, pelo aquilo que você mesmo colocou aqui, a alegria que é do Senhor é que é a nossa força. Como que essa alegria, né, que é do Senhor, ela realmente nos fortalece? Tem algum detalhe, alguma coisa assim que você possa compartilhar conosco? As palavras de Deus acerca de Jesus no Monte da Transfiguração devem ser guardadas em nosso coração. Este é meu filho amado, em quem me agrado, em quem me causa alegria. Nós estamos sendo conformados à imagem e semelhança de Cristo. Então, a melhor maneira que existe de nós, de fato, deixarmos o nosso Deus alegre é nos parecermos com Cristo. Quanto mais semelhantes com Jesus nós somos, mais, de fato, nós podemos alegrar o nosso Deus, de olhar para nós e Ele se alegrar em nós porque nós fazemos aquilo que o agrada. E o que o agrada ao nosso Deus? É manifestado no fruto do Espírito. Ele quer filhos que sejam sábios, Ele quer filhos que sejam bondosos, que sejam misericordiosos. Como está escrito em Efésios 5:1, se não me falha a memória, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Certamente, pastor, Deus ama tanto Jesus que quer o céu cheio de pessoas parecidas com Ele. Sim. E nós estamos sendo conformados à imagem dele. Então, somos todos pequenos Cristos. E quanto mais buscamos ser parecidos com Jesus, mais nós buscamos alegrar o nosso Deus. Porque nós não somos de nós mesmos. Nós vivemos hoje representando aquele que é maior do que nós e uma nação que não é da terra, uma nação que é do céu. Então, nós temos que ser muito misericordiosos, temos que manifestar bondade, temos que manifestar justiça, tudo aquilo que agrada a Deus e, consequentemente, as pessoas que nos cercam se alegrarão também. Seremos luz e sal onde estivermos. Bom, essa relação, né, que você coloca aí de Jesus com o Pai, né? Sim. Eis meu filho amado, que eu tenho muito prazer, acaba nos levando para o terceiro ponto, né? Sim. Que você coloca para nós aqui, que essa alegria também, ela vem da presença de Jesus.
Ou seja, Jesus tem que estar presente. Talvez seja aí até a resposta, né, para aquela questão, para quem que é, né, essa alegria que não é para todo mundo, Não. é para aqueles que estão, né, em Cristo Jesus aí. Por que que não existe esperança ou alegria longe de Jesus? Tem que ser perto dele? Não tem como se alegrar verdadeiramente. Eu usaria uma ilustração simples, o nosso tempo é curto, mas imagina a seguinte cena, pastor. Eu chego e entrego uma nota de R$ 200 para o senhor. R$ 200. Eu nem vi essa nota ainda, como minha, eu vi na mão de outro. No momento que eu entregar a nota para o senhor, você vai ficar alegre. Você vai gozar a alegria. Só que aí daqui a pouco o senhor vai até o mercado comprar alguma coisa, e quando o senhor entrega no caixa, o senhor descobre que aquela nota era falsa. Eita, pior ainda. Repare, a alegria que o senhor vai ter, pastor, é a mesma que o outro que recebeu a nota verdadeira vai ter, no momento em que recebe. Mas ela não dura, ela não é perene, porque na hora que o senhor descobre que aquilo na verdade é falso, a tristeza vai tomar conta, a raiva e o ódio de quem lhe fez isso. Então, de certa maneira, a alegria do mundo funciona exatamente assim. Ela te promete, eu não vou dizer para você que você não vai se alegrar quando o mundo chega com a proposta de alegria dele. Sim, você vai se alegrar. Não vamos aqui ser hipócritas. O pecado é prazeroso. A Bíblia fala que os lábios da mulher adúltera são desejosos, mas no fim são caminhos de morte, são amargos. A gente tem que entender que o pecado, ele te promete uma alegria que não dura. Mas estar em Cristo, reconhecer o quão você é amado por Deus. A Bíblia fala de maneira clara que Cristo provou o seu amor por nós quando ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia fala que Deus nos ama de tal maneira, sabe? Eu sei que o mundo vai dizer para você que está te faltando autoestima, e eu sou um feroz combatente dessa bandeira. De fato, você não precisa crescer em autoestima. Você e eu precisamos crescer no conhecimento da estima que Deus tem por você e por mim. A partir do momento que você entender o quanto você é amado por Deus, irmão, não precisa mais você acreditar que o seu amor próprio precisa para preencher a quantidade. Entende, pastor? Às vezes as pessoas querem, não, Deus me ama até aqui, mas falta um tantinho assim, então vou completar com o meu amor próprio. Vou me amar demais para poder fazer isso. Não, o amor do Senhor nos é suficiente. E a alegria do Senhor, ela não termina, pastor. Ela começa aqui, nós temos vislumbres, flashes, mas ela perdurará, sem dúvida alguma, na eternidade, onde poderemos contemplar Ele face a face. Como ansiamos para aquele dia, pastor? Éramos mortos e agora temos vida. Há promessas maravilhosas sobre a vida da igreja. Então, se a pessoa está em Cristo, certamente ela tem a verdadeira alegria. Mas eu não estou em Cristo. Pode ter alguém que está nos vendo. O convite está feito. Vinde, vinde. O convite é para todos. Basta vir ao Senhor, abandonar a rebelião do seu coração e vir servir a Deus, e você vai provar dessa alegria e até maiores, porque é uma alegria que ela vai aumentando conforme você vai compreendendo e conhecendo o nosso Deus. Jesus mesmo, ele diz que ele é fonte de tantas coisas, né, para nós, sim, né? E assim, mas infelizmente nem todo mundo consegue desfrutar plenamente. O que acontece, né? E o que nós podemos fazer para desfrutar plenamente dessa alegria? Por exemplo, estamos falando de alegria que o Senhor, ele oferece, ele dá para nós. Obedecer os mandamentos de Cristo. Andar na companhia dele. Já foi dito, eu cito muitos pregadores, irmãos, a minha mente coleciona sermões. Já foi dito antes que todo pecado, pastor, todo pecado que nós cometemos é um clamor aos céus afirmando que Deus não nos é suficiente. É forte essa frase. Por que eu peco? Porque eu busco alegria fora de Deus. Eu busco alegria neste mundo. Quando eu busco alegria nas coisas temporais, a minha alegria sempre vai ser passageira. Então nós precisamos conhecer ao Senhor. A palavra de Deus deve habitar ricamente em nós. Ao mesmo tempo que nós também devemos nos encher do Espírito. O que acontece às vezes, irmãos, é que a gente escolhe um ou outro. Mas não precisa escolher um ou outro. Você tem que ser cheio da palavra de Deus. E você também tem que ser cheio do Espírito de Deus. E vou dizer, eles ocupam o mesmo espaço. Não se preocupe. Não vai haver disputa entre um e outro. Eles ocupam o mesmo espaço. E às vezes, pastor, a gente fica, não, você tem que ser cheio do Espírito. Aí vem um outro irmão, não, você tem que ser cheio da palavra. Não, irmão, é os dois. Os dois são mandamentos do Senhor. Então, conhecer a Deus, contemplar a sua majestade, a sua grandeza, observar nele
quem ele é e ao mesmo tempo observar que, apesar de toda a grandeza que ele possui, ele olha para nós, sabe? E podemos falar como o salmista, quem é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites? Tipo, como pode um ser tão grandioso se importar comigo? Que Deus é esse? Como pode ele me amar? Sabe? Isso é uma coisa que, como diz o apóstolo Paulo, o amor do Senhor nos constrange todos os dias. Eu creio que, se compreendermos essa realidade, nós vamos plenamente compreender e desfrutar das alegrias que Deus tem para nós. A mesa dele está posta, os manjares estão ali. Nós, que infelizmente gostamos de ir em mesas que não pertencem ao nosso Deus. Tanto na sua introdução e assim como na sua conclusão aqui, você mostra para nós que nós realmente vivemos tempos sombrios, né? E que, na verdade, Jesus, ele é a única fonte confiável de segurança, né? E também de alegria para nós. Como que, né, essa frase, essa expressão aqui, ela, né, abrange tudo aquilo que você estava falando ali, né, que você trouxe como uma mensagem? A gente precisa compreender que as mazelas do mundo, pastor, que estavam longe, estão chegando perto da gente. Nós ouvíamos falar de guerras e rumores de guerras lá. Agora, na nossa fronteira, está querendo ter guerra. As coisas estão chegando aqui. Enquanto fazemos esse vídeo, o Rio Grande do Sul está embaixo da água. Então, se nós olharmos ao nosso redor, está cheio de miséria, cheia de calamidades ao nosso redor, e as coisas estão se afunilando cada vez mais. Cristo é o nosso refúgio. O que eu gostaria de deixar claro para você, na pregação e também nesse vídeo, é que Ele é a nossa fortaleza, é nele que a gente se refugia, é nele que nós nos escondemos e nos protegemos de tudo isso que o mundo oferece. Ao mesmo tempo que a gente se refugia, a gente anuncia o Evangelho para aqueles que ainda não o conhecem. Então, é uma alegria que ela é maior porque ela é compartilhada. Sabe aquela ideia de que quanto mais você compartilha algo, maior ele fica ao invés dele se dividir? A alegria verdadeira é assim. Ah, irmãos, a Bíblia fala, pastor, que há festa no céu quando o pecador se arrepende. E nós, com perdão da expressão, podemos ser promoters de festas no céu, como pregadores do Evangelho. Sabe, você ser participante de maneira atuante no processo como instrumento de Deus, enquanto o Santo Espírito convence alguém do pecado, da justiça e do juízo, e aquela pessoa deixa de ter aquela rebelião contra Deus, aquela inimizade contra Deus, e ele começa a se reconhecer e fala, Senhor, eu preciso do seu perdão, e você está ali presenciando aquilo. Pastor, você já viu várias vezes isso acontecendo na sua carreira como pastor? Eu fico pensando, eu vi poucas vezes, mas é indescritível, é de um júbilo, de uma alegria imensurável. Você está vendo uma alma eterna sendo lavada e limpa diante dos seus olhos. Isso é uma coisa linda de se ver. E que alegria maior do que essa se causa festa no céu, e se o próprio céu se alegra? Eu falei na pregação e eu repito, é triste quando as coisas que alegram a Deus não nos alegram. Sabe? O que deve me alegrar é aquilo que alegra a Deus. Deus ficará feliz com isso? Sim, então eu também me alegro com isso. Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia fala claramente, mas ele tem prazer quando um pecador se arrepende. Então isso deve ser motivo de júbilo, Sim. de alegria. E dias atrás, conversando com o irmão, de maneira bem breve, ele falou, eu coloquei isso nas mãos de Deus. Deu uma inimizade com a pessoa. Eu falei, que bom. E se Deus perdoar essa pessoa? E quando a gente fala, coloquei nas mãos de Deus, a nossa esperança é que Deus seja o meu juiz, vai lá e puna a pessoa. Vingança, né? Isso. Aí se Deus usar de misericórdia, perdoar e fazer dele um irmão seu. Aí ele parou, ficou me olhando, falei, isso alegraria a Deus, isso tem que nos alegrar. E Deus faz essas coisas, dá viu? Dá para lembrar de Jonas, né? Jonas foi levar uma mensagem para arrependimento, quando Deus, né, promoveu o arrependimento, ele ficou chateado. Verdade. Felizmente, é essa a nossa natureza, né? Nossa natureza. Fechando, então, né, você coloca na reflexão que somos amados por Deus e esse amor já é o suficiente para que a alegria seja companheira da nossa vida. Pensando nisso aqui, nesse texto, nessa frase, né, tão profunda assim, o que estava no seu coração? É a pergunta, né, que nós não deixamos aqui passar. O que estava no seu coração ao desejo, né, o seu desejo em transmitir essa mensagem e o que você espera aí, né, de resposta daqueles que te ouviram? No meu coração, pastor, estava a ideia de nós pararmos de ter uma visão apequenada sobre Deus. Deus não é o Deus de domingo, não é o do culto solene, não é o do estudo, não, é todos os dias, diariamente com você. Dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Está em nós buscarmos a conhecer a Deus melhor, pastor. A Bíblia fala para a gente que nós só podemos nos gloriar de uma coisa, lembra-se?
Não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, e nem o sábio na sua sabedoria. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, de me conhecer e me entender. Ora, irmãos, a glória da criatura, hoje filhos que somos de Deus, é conhecer o Pai. Quanto mais você conhecer a Deus, mais alegria haverá em ti. Porque o Senhor Jesus falou claramente, quem crê em mim, rios de água viva correm dentro de ti. É você contemplar a glória e a majestade de Deus. Quando nós passamos a contemplar isso, pastor, automaticamente, todas as coisas que distraem a nossa atenção aqui se tornam tão pequenas, que é como quem vai na praia e vê um navio gigante lá longe. Diante da majestade de Deus, todas as nossas dificuldades, problemas, são insignificantes. Então, quanto maior, mais alargada for a nossa visão de Deus, maior será a nossa alegria e, consequentemente, também maior será a nossa comunhão com Ele. E nós perceberemos algo, sim, que hoje é pouco falado, os reformadores falaram muito, os puritanos também. Pastor, Deus é suficiente. Deus é suficiente. Como eu disse dias atrás, o irmão estava passando por dificuldade, eu falei para ele, irmão, eu não quero zombar da sua dor, eu quero chorar com você, mas quero te falar algo. Você tem a Cristo, não tem? Ele falou, tenho. Então nada lhe falta. Nós temos a Cristo. Essas coisas que nós temos hoje vai ser arrancado de nós em algum momento. Na perseguição que virá contra a igreja de Deus, vamos perder todas as coisas, mas é impossível nos separar de Jesus. E isso deve ser o nosso conforto. Você pode tirar tudo, meu. Tira todas as coisas que eu tenho, a roupa, a liberdade, mas você não pode me separar do meu Jesus. Não pode. E isso para mim basta. É o que os mártires sabiam, sempre souberam, eles contemplavam isso constantemente. E por isso, eles mortos tinham um semblante melhor do que os vivos. Testemunho de ímpios em Roma. E hoje você olha às vezes para um crente, pastor, o semblante dele não é de alguém salvo, alguém redimido. Fala, não, Deus te salvou. Seu nome está no livro da vida, então coloca um sorriso no rosto, vai e viva de acordo. Nós somos salvos. Vai dar tudo certo. Ou, melhor, já deu tudo certo. Muito bom. Então, finalizando então aqui esse nosso momento, quero agradecer, né, ao presbítero Júlio pela mensagem e também, né, por esse momento de reflexão. Queremos convidar você também para participar conosco. Nós, aos domingos, às 19 horas, nós temos nosso culto aqui na igreja, o endereço está no vídeo, e você é nosso convidado especial para poder, então, ver mais de perto, né? Quem sabe alimentar um pouquinho mais daquilo que a gente tem transmitido aqui. E às quinta-feiras também nós temos estudo bíblico nos lares. Então, Deus esteja abençoando sua vida. Se você se interessar, nos procure. E que Deus esteja abençoando realmente o seu dia, a sua semana e a sua vida. Muito obrigado.